O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, a gente passa agora para o cheque, no qual eu e o Felipe observaremos o movimento das peças no sempre complicado tabuleiro do Oriente Médio. Turquia suspende comércio com Israel. O governo Erdogan anunciou que está suspendendo todas as relações comerciais com Israel. No ano de 2023, essa balança comercial total foi de 6,8 bilhões de dólares, o que pode não parecer muito, né? Pensando numa perspectiva brasileira, especialmente, né? Mas é uma fatia significativa de comércio, especialmente pensando que Israel faz uso de algumas questões estratégicas de infraestrutura na Turquia ou em cooperação com a Turquia. Usa, por exemplo, portos turcos, né, e infraestrutura turca para parte do seu comércio. Então, essa é uma notícia bastante interessante, tá, da gente ficar de olho. E vamos lá. Primeiro, ela se encaixa num contexto maior de reveses diplomáticos de Israel nos últimos meses, últimas semanas. E isso deve ser colocado na conta do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, né? O Netanyahu está minando algumas pautas históricas da política externa israelense. Então, assim, mesmo se alguém quiser olhar com uma perspectiva totalmente pró-Israel, o Netanyahu, ainda assim, é uma péssima liderança. Ah, não, vocês estão falando do Netanyahu porque vocês estão criticando Israel como um todo. Repito, mesmo se uma pessoa quiser ter um olhar condicionado a um apoio 100% a Israel, o Netanyahu é uma liderança desastrosa. Além, é claro, de ser uma liderança fascista, porque, vamos lá, as primeiras décadas da existência de Israel, qual era a pauta da política externa, né, do país? O reconhecimento de Israel, né? Ainda hoje, dos Estados-membros plenos da ONU, Israel que tem menos relações bilaterais formais, com 165 países. Né? Nós temos aí mais ou menos 30 países que não reconhecem Israel. E nesses últimos meses, nós temos visto vários reveses nesse sentido, né? Como a suspensão de relações com Bolívia e agora Colômbia, né? Anunciada essa semana pelo Petro, e agora essa suspensão de relações comerciais com a Turquia. Segundo, né? Depois desse período de ampliar o seu reconhecimento, nós temos um marco, que é o ano de 1979, que é quando nós temos a normalização de relações entre Israel e Egito, o primeiro país árabe que reconhece Israel. A partir desse momento, né, nós temos uma onda de esforços israelenses na busca de melhorar as suas relações com outros países árabes e outros países muçulmanos. Lembrando que muçulmano e árabe não é sinônimo. E nos últimos anos nós tínhamos a tendência, né, dos acordos de Abraão, e agora as relações entre Israel e seus vizinhos árabes estão mais distantes do que, ouso dizer, desde o início da década de 1990. Né? Os países que Israel estava no caminho de eventualmente normalizar suas relações, hoje já estão distantes. Inclusive, minar o processo de normalização entre Israel e seus vizinhos árabes era parte do interesse do Hamas ao realizar o ataque terrorista do 7 de outubro e é parte da agenda mais ampla do Irã. E o governo Netanyahu entrou nisso. Né? E, junto com esse processo, né, de expansão das suas relações, a partir de 1988, o governo de Israel, os governos de Israel, vão também se dedicar a evitar um maior reconhecimento da Palestina. E o que nós tivemos nessas últimas semanas
mais países reconhecendo a Palestina. Essa semana foi Trinidad e Tobago, né? Foram 3 países da CARICOM, né, nessas semanas, inclusive, Barbados, Jamaica e agora Trinidad e Tobago. E aí alguns nossos ouvintes podem falar, pô, Felipe, Trinidad e Tobago, você está falando disso, né? Trinidad e Tobago não é nenhuma potência nem nada. Não é nenhuma potência, mas é um potencial voto a mais na Assembleia Geral da ONU. A Palestina, nós tivemos a moção que foi vetada pelos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU sobre o reconhecimento da Palestina como Estado pleno, que embora tenha sido vetada, hoje nós temos a França, que é um país do P5 a favor do reconhecimento da Palestina, cenário que não existia antes, e tivemos o voto favorável de países que ainda sequer reconhecem a Palestina, mas, por exemplo, a Coreia do Sul. A Coreia do Sul ainda não reconhece a Palestina, mas votou a favor da Palestina ser um Estado-membro pleno da ONU. Então, assim, todos esses processos que são interesses históricos da política externa de Israel estão sendo minados pela incompetência e pela arrogância do governo Netanyahu. Repito, mesmo quem quiser olhar com 100% um olhar pró-israelense. Além disso, nós temos o crescente isolamento israelense nos órgãos internacionais. Temos a acusação formal baseada na Convenção de Genocídio na Corte Internacional de Justiça, temos uma possível investigação no Tribunal Penal Internacional, temos a suspensão de cooperação em outros fóruns, dependendo dos países envolvidos. Então, todo esse processo que Israel demorou décadas para fazer, o governo Netanyahu está conseguindo jogar no lixo. E mesmo um processo mais recente, a diplomacia israelense tem se esforçado para transmitir uma imagem para a comunidade internacional e para as pessoas pelo mundo, né, uma imagem de um país moderno. Né? Então, que é um país que aceita, não realiza, aceita o casamento entre pessoas do mesmo sexo, tem polos turísticos além dos destinos religiosos, como Eilat, no sul, né, que é um polo de mergulho, a própria Tel Aviv. E aí toda essa imagem liberal de potencial destino turístico também está indo pelo ralo, com a crescente rejeição a Israel pelas ações do governo Netanyahu contra os palestinos em Gaza, a expulsão de pessoas, bombardeios, morte de crianças, cenas violentíssimas, dezenas de milhares de órfãos decorrentes. E a gente vai falar nesse bloco, né, um pouco mais para frente, né, só ver os protestos estudantis que estão ocorrendo pelo mundo, especialmente nos Estados Unidos, como está a imagem israelense agora. Né? Tudo isso em nome de quê? Em nome de um discurso de vingança e punição coletiva disfarçado de autodefesa, que na verdade é a manutenção de um conflito para a manutenção do Benjamin Netanyahu no seu governo, para evitar os seus processos na justiça. Então Netanyahu está matando palestinos em Gaza e está jogando no lixo a imagem e a diplomacia do seu próprio país para evitar os seus problemas na justiça e as acusações de corrupção e tráfico de influência. Tá? E então, por falar em jogar no lixo, Felipe, nessa semana o Per Lodmar, que é um alto funcionário do Serviço de Ação Anti-Minas das Nações Unidas, declarou, né, de que são aproximadamente 37 milhões de toneladas de destroços a serem limpos em Gaza, né, e que 65% das edificações que foram destruídas eram residenciais. Você pode repetir essa cifra de novo, Matias, por favor? São 37 milhões de toneladas de destroços. Pois é, milhões de toneladas. Né? É uma parada que, assim, que não dá para imaginar. Então, a notícia da Turquia, o primeiro aspecto dela é esse que estamos falando. Né? É mais um tijolinho nessa crescente condenação internacional a Israel, conduzida pelo Netanyahu. Agora, os nossos ouvintes sabem, né, que o Erdogan, né, o projeto de Sultão Erdogan, ele não é um cara que está agindo por princípios, não é um cara que está agindo porque é um baita cara legal. Né? Quais são as agendas do Erdogan ao fazer isso? Né? Principalmente duas. Né?
Três, na verdade. Já vamos colocar o terceiro ponto aqui. Primeira delas é a sua agenda política e ideológica com a Irmandade Muçulmana. Né? O Hamas, vamos lembrar, o Hamas é uma decorrência da Irmandade Muçulmana. Né? Não é um braço completo da Irmandade Muçulmana, mas nasce desse berço ideológico. Né? A Irmandade Muçulmana começa no Egito, no início do século XX, o Hamas é fundado em 1987, décadas depois, e tem uma grande influência. E a Irmandade Muçulmana é bastante importante para o Erdogan, tanto na sua política exterior quanto na sua política doméstica. Segundo, ao fazer isso, o Erdogan galvaniza apoio regional. Né? Então, olha só, eu sou o principal antagonista a Israel, hein? Eu sou aqui, eu sou um campeão do Islã contra o que estava ocorrendo em Al-Aqsa, em Jerusalém, pelos nossos irmãos palestinos, né? Lembrando que turcos e árabes, né, são coisas diferentes também, e ele consegue então galvanizar apoio regional, especialmente em países onde não há formalidade de relações com Israel, como por exemplo no Iraque, onde ele esteve semana passada por uma visita de Estado longuíssima. Né? E terceiro, tem um motivo direto, né? Que é o seguinte, nós teríamos uma nova flotilha de Gaza. Recapitulando brevemente para os nossos ouvintes, em 2010 nós tivemos uma frota de navios organizado por movimentos turcos que levava mantimentos para a faixa de Gaza, então bloqueada por Israel, e em maio de 2010, forças israelenses abordaram os navios, tivemos a morte de 9 pessoas por tropas israelenses. Israel alegou que os navios estavam carregando armamentos para o Hamas, inclusive, e isso levou a uma suspensão, né, um congelamento das relações entre a Turquia e Israel naquele momento. Essa semana, na verdade, nós teríamos uma nova flotilha de Gaza, que pretende zarpar da Turquia e levar ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Um dos filhos do Mandela, inclusive, é uma das pessoas ligadas à organização dessa frota. E o que aconteceu? A frota não pôde zarpar, já que vários dos seus navios, se não me engano, algumas fontes falam 1, outras falam 3, tá? Ficaram sem registro. Por quê? Porque eles tinham o seu registro, a sua bandeira, em Guiné-Bissau. Né? Nós temos, já falamos aqui no programa, né, aqueles países como a Libéria, o mais famoso, que são países que servem uma espécie ali de paraíso de registro de navios. E Guiné-Bissau retirou o registro do navio, certamente sob pressão israelense. Então, foi uma retaliação direta, né, por essa impossibilidade dessa flotilha poder zarpar para a faixa de Gaza com ajuda humanitária. E, finalmente, nesse contexto que a gente falou, né, de reconhecimento da Palestina, né, nessa semana por Trinidad e Tobago especificamente, a Reuters e a agência F, ambas noticiaram que, recentemente, delegações do Hamas e do Fatah, né, os dois principais partidos palestinos, se reuniram em Pequim sob mediação do Ministério de Relações Exteriores chinês para a formação de uma frente unida. Esse é o termo utilizado, tá? Para a formação de uma frente unida. Lembrando que foi a China que mediou uma reaproximação entre Irã e Arábia Saudita. Então, isso pode ser um desenvolvimento, um episódio interessante, né, caso renda frutos. Aí, meu caro Matias, vamos para 3 notícias sobre a faixa de Gaza e a possibilidade de acordo. A primeira delas é que, no final da semana passada, no dia 27 de abril, 7 rabinos foram presos perto da fronteira com Gaza, tá? Pois estavam tentando entrar com alimentos no território, tá? E foram presos por Israel.
Depois, o Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, se encontrou com o Netanyahu, tá? E disse também em público que ele pede ao Hamas para aceitar a oferta israelense extraordinariamente generosa de cessar-fogo. Tá? Ele não comentou em público quais seriam essas condições extremamente generosas oferecidas por Israel. Apenas que seria uma trégua em 2 etapas, tá? E o ministro de Relações Exteriores do Egito, no mesmo evento, disse que estava otimista pelas negociações. E o Blinken, que, repito, se encontrou com Netanyahu em Jerusalém no último dia 1º de maio, disse que o plano de invasão de Rafah não é eficaz e Israel não deveria invadir o território, né, que é o extremo sul da faixa de Gaza, onde estão cerca de 1,5 milhão de pessoas. Bem, e no sábado passado, o chefe da pasta, né, de Segurança Nacional, o Itamar Ben-Gvir, declarou, né, porque há tantos presos, não dá para matar uma parte, vocês querem dizer que todos eles se rendem? O que podemos fazer com tantos presos? É perigoso para os soldados, né? Aqui estou lendo a tradução do amigo João Quatz Miragaia, lá do lado esquerdo do muro, né? Porque isso foi divulgado pelo Canal 12, esse trecho, em uma reunião de gabinete, né? E nesse mesmo dia, uma mulher foi presa porque ela gritou em direção ao Ben-Gvir que ele é um gangster. Bem, se ele quer que as pessoas sejam simplesmente executadas, acho que é uma boa comparação. E, falando nesse encontro do Antony Blinken com Netanyahu, na quarta-feira, dia 1º, Israel reabriu a única passagem terrestre no norte, né, a passagem de Erez, para a entrada de caminhões de ajuda humanitária de agências internacionais. Falando do direito internacional, 2 notícias. A primeira delas é que o veículo de comunicações Bloomberg soltou uma extensa reportagem afirmando que o Tribunal Penal Internacional já estaria preparando nos bastidores, tá, uma série de mandados de prisão e de pedidos, né, de acesso a informações e provas para investigar crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos desde outubro de 2023, incluindo mandados de prisão contra autoridades israelenses e contra lideranças do Hamas. Lembrando que Israel não é parte do TPI, mas a Palestina e a Palestina cedeu jurisdição anos atrás ao TPI para investigar atos ocorridos em seu território. Então, a partir disso, e caso isso se concretize, obviamente a gente vai pentelhar o nosso querido Jeff Nascimento para ele vir aqui explicar, né? Mas então, a partir disso, é possível que o TPI tenha jurisdição para agir. E os Estados Unidos, ao mesmo tempo, segundo essa matéria da Bloomberg, está se movimentando para impedir esses atos, para impedir esses mandados de prisão, afirmando que se o TPI realizar essas ações, isso provavelmente vai fazer com que Israel não aceite um eventual acordo. Lembrando que os Estados Unidos também não é parte do TPI. Na outra notícia, a Corte Internacional de Justiça rejeitou o pedido da Nicarágua para que emitisse uma ordem emergencial determinando que a Alemanha deveria parar de vender armas a Israel. Tá? O placar foi de 15-1 contra a solicitação da Nicarágua.
O processo, inclusive, levou a uma minúcia das relações armamentistas entre Alemanha e Israel, e parte da defesa alemã foi de dizer que a maior parte do que ela vende para Israel são equipamentos defensivos que não teriam função, né, não seriam utilizados desde outubro de 2023. E aí vamos para a questão dos protestos nos vários campi universitários, especialmente nos Estados Unidos. Né? Mas para a gente começar, a gente vai repercutir uma notícia francesa. A gente não vai fazer aqui um relato dia por dia nem nada, né? Mas o que acontece? Na França, tá? A autoridade regional de Paris, né, suspendeu o financiamento regional, justamente, à famosa universidade Sciences Po, que é uma das principais universidades francesas, é um centro de humanidades. No caso foi a Valérie Pécresse, né, que é como se fosse, fazendo uma analogia, tá? Né, ela é como se fosse a governadora de Île-de-France, que é onde fica Paris e a Sciences Po. Ela é do partido Os Republicanos, né, que é o partido conservador francês, o partido do Sarkozy. Né? Ela disse que existe um grupo de pessoas radicais espalhando ódio antissemita e até que a calma e a segurança tenham sido restauradas, eu suspendo todo o financiamento regional para a Sciences Po. E, claro, os principais protestos no mundo têm ocorrido nos Estados Unidos. Né? Tivemos protestos no México, Espanha, Alemanha, mas os maiores têm ocorrido nos Estados Unidos. E os paralelos com os protestos da Guerra do Vietnã são inevitáveis, né, Felipe? Até pelo fato de que a maior repressão que teve na Universidade de Colômbia, né, localizada em Nova York, foi também num 30 de abril em 68, né? Isso, as imagens são às vezes muito similares, né? Semana passada a gente repercutiu aqui a professora de filosofia que, ao ser presa, né, falou, olha só, avisa o pessoal que não vai ter aula hoje, né? Enfim, ela respondeu até ali com uma certa ironia, né, ao que estava ocorrendo. E também vazou, né, o documento no qual o reitor da Universidade de Colômbia escreve, né, para as forças policiais de Nova York, né, e enfim, é algo que tem tomado boa parte, né, da opinião pública nos Estados Unidos, principalmente relacionado às eleições, né. E nisso, né, a gente já tratou desse aspecto em edições anteriores. Por conta do Joe Biden estar há muito tempo, né, na vida pública, as palavras acabam voltando, né, no que ele se referia, né, porque justamente no contexto da Guerra do Vietnã, quando o Joe Biden era estudante de Direito na Universidade de Syracuse, no interior do estado de Nova York, ele se referia aos manifestantes contra a guerra como a-holes, né? Pois é, que bonito. E dessa daí eu não sabia, você me pegou de surpresa. E segundo a Associated Press, são 42 campi que tiveram ou têm protestos nos Estados Unidos. Pelo menos 2.300 pessoas foram detidas, algumas delas presas, mas acusações criminais. 2 pessoas ficaram hospitalizadas. Um deles é o Steve Tamari, professor de História na Southern Illinois University, tá? E ele foi hospitalizado depois de ter sido agredido pelos policiais. Tá? A esposa dele, a Sandra Tamari, publicou nas redes sociais um vídeo, né, do que ocorre. Ele é cercado por vários policiais e é agredido, né? Ele sofre violência policial ali.
Como a gente comentou no programa passado, nós tivemos sim episódios de antissemitismo em alguns desses protestos, mas essa, primeiro, não tem sido a regra, e segundo, na Universidade de Pensilvânia foi filmado uma pessoa claramente tentando incitar as pessoas à volta a realizarem atos semitas, e depois se descobriu que ele era ligado a uma organização estudantil republicana, né, do Partido Republicano, naquele campus. Tá? Também tivemos protestos organizados por pessoas pró-Israel, e na Universidade de UCLA nós tivemos um confronto entre pessoas protestando contra Israel e pessoas pró-Israel, porque as pessoas que estavam protestando contra Israel e contra o apoio dos Estados Unidos ao governo de Israel e as diversas parcerias universitárias com Israel, inclusive, especialmente em universidades que têm centros tecnológicos, né, as pessoas fizeram um acampamento e os manifestantes pró-Israel tentaram invadir esse acampamento, no que resultou em confronto. E nesse aspecto também, a Federação de Estudantes da Universidade Católica do Chile também conclamou, né, um rompimento de relações com universidades israelenses. Isso, e como você também, né, você lembrou das palavras do Joe Biden aí, essas manifestações também colocaram o Joe Biden e o Donald Trump nas mesmas trincheiras, né? Embora, né, o Joe Biden, ele tenha mais a perder. E ele tenta fazer aquela coisa que a gente já mencionou aqui, né, que é conciliar duas posições completamente contraditórias, né? Então ele vira e fala, não, a gente é a favor de um Estado da Palestina, e vai lá e veta o assunto no Conselho de Segurança da ONU. Então ele vira e fala, não, os alunos têm o direito a se manifestar, mas a ordem precisa prevalecer, mas essa manifestação está errada e eu não vou mudar as minhas políticas em relação a Israel. Né? E o que a gente já falou aqui, se tem algo hoje que pode custar a reeleição do Joe Biden, é o afastamento do eleitorado jovem e não branco, que foi esse eleitorado que decidiu as últimas eleições. Tá? A gente sempre vai lembrar aqui que o voto que o Donald Trump recebeu foi histórico e venceria qualquer eleição, e o Joe Biden está alienando o eleitorado que garantiu a sua vitória no último pleito. Tá? Então, assim, todas as pesquisas hoje, praticamente, apontam um empate técnico entre os dois, uma pequena vantagem. Né? Então, assim, esses protestos agora, se não ligarem um alerta, né, na cabeça do Joe Biden, na campanha do Joe Biden, eu acho que não vai ter nada que ligue, né? Porque assim, as imagens são bastante fortes, é o que você falou, lembra os protestos contra a guerra do Vietnã, né? E cabe lembrar que justamente no caso de Colômbia, que foi em 1968, foi o mesmo ano, né, de que o Richard Nixon ganhou as eleições, né? Isso, então, né, a gente vê imagem, né, de gente sendo arrastada pela polícia dos campi na grama, né, gás lacrimogênio, bala de borracha, gente sendo hospitalizada por causa dessas armas menos letais. Então, repito, se isso não ligar o alerta no QG de campanha do Joe Biden, não sei o que vai ligar. E fica aqui a recomendação do artigo publicado na New Yorker, o Academic Freedom Under Fire, de autoria de Luiz Menan. E aí, meu caro Matias, a gente vai passar rapidamente por 4 notícias do Oriente Médio, né? Começando pelo Iraque. Bem, e foi publicado também no Hebrew News, né, um artigo que linka, né, esses protestos estudantis ao George Soros, né? Então é curioso, né, porque tem todos os ingredientes de teoria conspiratória antissemita
num veículo ligado à comunidade hebraica. E que, realmente, né? O George Soros, enfim, ele é o grande bicho-papão desses cenários. E aí, para a gente encerrar esse bloco sobre o Oriente Médio, a gente vai passar por 4 notícias, né? Começando pelo Iraque, que no último sábado, dia 27, aprovou, né, mais uma daquelas leis super modernas e adequadas aos nossos tempos, que criminaliza relações entre pessoas do mesmo sexo com até 15 anos de prisão e com o discurso de proteger os valores religiosos, né? A lei visa proteger a sociedade iraquiana da depravação moral, né? É o tipo de frase que poderia ser visto na boca, né, de muito deputado, muito senador por aqui, muita senadora por aqui, né, também. Na Arábia Saudita, meu caro Matias, 2 notícias, né? A primeira delas é que foi relatado que Estados Unidos e Arábia Saudita teriam chegado a um acordo de cooperação tecnológica e de segurança. Tá? Originalmente, os nossos ouvintes vão se lembrar, originalmente esse acordo previa o reconhecimento da Palestina e a normalização com Israel. Porém, isso foi deixado de lado. Por que isso foi deixado de lado? Porque os Estados Unidos decidiu, então, colocar isso em segundo plano para garantir logo esse acordo de cooperação tecnológica com a Arábia Saudita. Porque estamos falando de que tecnologia, meu caro ouvinte? Programa de Energia Nuclear Saudita. E a única coisa que os Estados Unidos não querem é que a Arábia Saudita fale, tá bom, então a gente vai fazer nosso acordo de cooperação nuclear com a China ou especialmente com a Rússia, né? A Rosatom, inclusive, mandou uma delegação para a Arábia Saudita ano passado, tá? Não deu em nada, aparentemente, mas teve uma visita. Então os Estados Unidos querem garantir logo essa cooperação nuclear com a Arábia Saudita e para isso falou, não, Israel e Palestina fiquem em segundo plano. Ao mesmo tempo, o que isso quer dizer? Quer dizer que, na hora de ter que negociar uma normalização de relações entre a Arábia Saudita e Israel, vão ter que botar outra coisa na mesa, então. Então a Arábia Saudita está ganhando nessa situação. E a outra notícia é que a mulher, a senhora Manahel Al-Otaib, foi condenada a 11 anos de prisão por terrorismo na Arábia Saudita. Ela tem 29 anos de idade. E aí o nosso ouvinte pode pensar, meu Deus, o que ela fez de terrorismo para 11 anos de cana? Ela publicou em redes sociais posts com a hashtag em árabe, né, contra a tutela masculina, né, ou seja, a ideia de que uma mulher pode querer andar sozinha na rua sem um homem como seu guardião e com roupas indecentes. E aí, se você olhar a foto, você vai ver que é uma roupa absolutamente normal que você vai ver em qualquer shopping de cidade interior conservadora do Brasil, porque ela tá usando tipo um macacão jeans que cobre o corpo inteiro dela e uma camiseta branca. Tá? Não é um vestido curto, não que justificasse, mas assim, é que você fala roupa indecente, você não imagina que ela tá usando uma roupa, ela tá vestida assim de Super Mario quase, tá? Só falta uma boina vermelha. Então, ela foi condenada a 11 anos de cana por terrorismo, né? Enfim, vou falar o quê? E, finalmente, 217 pessoas foram presas na Turquia nos protestos do Dia do Trabalhador, no 1º de maio, e principalmente um repórter, o Erol Onderoglu, ele gravou um comandante da polícia, um oficial, algo assim, dando instruções. O Erol Onderoglu, além de repórter, ele trabalha na representação turca da Repórteres Sem Fronteiras, tá? E ele gravou, como eu disse, um oficial, um comandante da polícia, dando instruções para os seus comandados, dizendo que era para limpar a imprensa dali, ou seja, era para os policiais irem para cima da imprensa
antes de irem para cima das pessoas, ou seja, para que não filmassem eventuais abusos e violências contra as pessoas. Né? Mais um feriado comum na Turquia de Erdogan.